Bom, gente, fiquem à vontade, sentem no sofá, se aconcheguem, pode ficar bem tranquilo, bem relaxado, que esse vídeo é um vídeo cheio de informação pra vocês. Já se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos esse vídeo. E espero que vocês gostem. Bom vídeo! Long live the king, you know it. King already, you know it. Top everything, you know it. Bom, gente, esse é meu primeiro vídeo no canal, então se vocês verem que a decoração tá um pouco meio vazia, eu tô um pouco ainda acanhada, tem barulhos no fundo. Eu tive uma ideia esses dias durante a quarentena de poder trazer mais informações sobre pessoas que estavam por trás de atos históricos da nossa society. A maioria das pessoas não conhece, inclusive eu também não conheço. Então eu vou trazer alguns fatos sobre essas pessoas e algumas coisas que elas fizeram. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e a Mary Jackson. Foram 3 mulheres que fizeram parte da NASA e eram 3 mulheres negras. Então durante esse tempo de muitos protestos, muitas coisas que estão acontecendo pelo país, eu acho legal a gente trazer bastante informação sobre a comunidade negra. Eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês comentem, compartilhem com seus amigos. E é isso, um bom vídeo. Bom, gente, então antes de eu começar a falar sobre a história de cada uma das mulheres que eu trouxe no vídeo de hoje, eu vou explicar um pouco sobre o tempo para vocês poderem entender mais o contexto. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou explicar para vocês sobre cada uma, dentro do emprego, dentro do serviço, foi retratado nos meados de 1950 até o começo de 1960. Então, durante esse tempo, os Estados Unidos estava em guerra, estava na Guerra Fria contra a União Soviética. Eles não brigavam somente nessa questão espacial, mas também era uma corrida armamentista, uma corrida espacial, pra ver quem tinha mais poder, pra ver quem tinha mais, esse tipo de coisa. O barulho do cachorro, ele vai ficar latindo toda hora no vídeo. E eu babei. E também nos Estados Unidos, fora a Guerra Fria, estava acontecendo também a segregação racial. Então era tudo dividido. E, tipo, tudo separado entre brancos e negros. Então, tipo, nunca era todo mundo junto, era tudo separado. E nos estados do Sul e do Sudeste era onde a segregação era mais demarcada. Então era um pouco pior nesses lugares, nesses estados. Então foi que nem eu falei, era tudo separado. Desde os banheiros, dos bebedouros, dos assentos do ônibus até as escolas e universidades. Então tudo era separado, não tinha nada que fosse em conjunto. Então no começo da guerra, a NASA ela começou a contratar mulheres brancas para poderem servir de computadores humanos para checar manualmente todas as equações para facilitar os físicos, matemáticos, engenheiros da NASA que construíam foguetes, faziam equações, esse tipo de coisa. Elas eram contratadas como computadores humanos realmente, assim, elas faziam tudo manualmente. E só depois, mais pra frente, que a NASA começou a contratar mulheres negras para poder incrementar nesse serviço. E só pra lembrar, tá? Era tudo separado, tudo mesmo. Desde os prédios eram separados. Eu vou explicar isso mais pra frente, como eram chamados os prédios das mulheres negras. Também era separado mulheres de homens e mulheres brancas de mulheres negras. A maioria das pessoas que eram engenheiros, físicos, matemáticos, que tinham um cargo mais alto na NASA, a maioria eram homens brancos. E isso não é segredo pra ninguém, né? Todo mundo sabe também que as mulheres sempre eram contratadas por um preço bem menor do que os dos homens, né? Ai, eu vou espirrar. Corona. Logo após essa contratação das mulheres brancas no centro da Virgínia, a Sofia tá escalando tudo aqui, gente. Eu já falei pra ela ficar quieta, ela não fica. Mas logo após a contratação das mulheres brancas, foi criada uma divisão de cálculo só para as mulheres negras. E é aí que a gente vai começar a entrar na história da Katherine, da Dorothy e da Mary. A primeira história que eu vou começar a contar pra vocês hoje é sobre a Katherine Johnson. A Katherine, ela nasceu em 1918. em White Circle Springs. Eu vou deixar aqui escrito pra vocês, porque eu realmente não sei pronunciar nada em inglês. Então, assim, a maioria dessas coisas que vai pronunciar aqui pra vocês, vão aparecer tudo escrito assim, ó. Ela foi considerada também uma criança prodígio, porque aos 13 anos ela já tinha terminado o ensino fundamental. Ela cursou o ensino médio na West Virginia State College, onde ela se graduou em matemática aos 18 anos. Cara, com 18 anos. Eu só terminei o ensino médio mesmo. Como todas as outras mulheres que eu vou trazer no vídeo de hoje, ela começou, antes de ingressar na NASA, ela deu aulas
aulas de matemática para as pessoas, mas ela teve que parar. É lógico que ela vai dar pra pessoa, que ela vai dar umas matemáticas pro cachorro, né, Samir? Mas ela parou porque ela teve que cuidar das filhas dela. Sua carreira na NASA começou nos meados dos anos 1950, mais especificamente entre o ano 1952 e 1953. E a orientadora dela era Dorothy. Vale lembrar para vocês que naquela época a NASA não era conhecida como NASA, era conhecida como NACA. Então a tradução de NACA era National Advisory Committee of Aeronautics. Naquela época, estava tendo muita pressão em cima da NASA, porque o que acontece? A União Soviética tinha acabado de lançar o Sputnik, que era tipo um foguetinho que ficava orbitando pela Terra. Então eles foram bem mais rápidos que os Estados Unidos. E aí ficava assim, Não, a gente tem que ser mais rápido que eles. A gente vai mandar um homem orbitar nessa jossa assim. então eles começaram a reunir esforços para poder, vários matemáticos, físicos, engenheiros, para poder mandar logo alguém fora da Terra, porque senão eles iam perder essa corrida. A Catherine, ela foi responsável pelo primeiro americano que orbitou a Terra. Ela foi responsável pelos cálculos e pela análise. E ela também ficou responsável por revisar os cálculos do computador que tinha feito a rota para esse americano poder orbitar. Ele só foi porque a Catherine falou que estava tudo certo. Fora que ela contribuiu para o homem poder chegar à Lua. Ela se aposentou em 1986 e infelizmente ela vai falecer esse ano, 2020, com 101 anos. Viveu pra caramba, assim, uma coisa bem, né? Tipo assim, a minha bisavó iria estar completando 100 anos esse ano se ela estivesse viva. Então assim, ela nasceu em 1918, a minha avó nasceu em 1920, minha bisavó, entendeu? É uma coisa bem que você para pra pensar e fala, caraca, mulher viveu. Vou falar sobre a história da Dorothy Vaughan. Ela nasceu em 1910 no Kansas, lá em Missouri. Ela tinha 19 anos quando ela se formou em matemática na Universidade de Wilberforce. Eu não faço a mínima ideia de onde fica isso, eu faço se eu tô pronunciando corretamente. Enfim. Ela começou a dar aulas e ela deu aula até o período de 1943, que foi quando ela ingressou na NASA. Depois de muita luta, muito tempo, assim, tentando conquistar real, ela conseguiu se tornar a primeira supervisora negra da NASA. Durante a Segunda Guerra, a Dorothy, ela chegou no Langley Memorial e, na realidade, ele era o centro de pesquisa mais antigo da NASA. Então, ele se localizava na Virgínia e ela chegou nesse centro de pesquisa achando que ia ser só um emprego temporário, que não ia ser muita coisa. Falou assim, não, vou ficar aqui só por enquanto, porque ela no começo da guerra. Depois que ela entrou, ela começou a supervisionar, entre aspas, porque era uma coisa bem indireta, era uma coisa assim, bem... Ah, você tá supervisionando, sabe, Matheus? Deixa eu colocar essa mulher aqui pra te ajudar. Só pra ela ficar de olho em você. Supervisionar essa área que chamava Colored Computer, que era uma aula totalmente segregada, que era, especificamente, ela era só para mulheres negras, que foi que nem eu falei no começo do vídeo. Os Estados Unidos estavam passando pelo tempo de segregação racial, então era tudo separado. Então mesmo que você fosse trabalhar em algum lugar, ia ter a sua aula para mulheres negras, se você fosse uma mulher negra, ia ter sua aula se você fosse uma pessoa branca, ou até tipo homem e mulher, como acontecia também. Quando a Dorothy percebeu que era a área justamente onde todas as mulheres negras trabalhavam, ia ser cortada, porque iriam chegar novas máquinas da IBM, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, ela simplesmente resolveu que ele ia aprender a programar todas essas máquinas. Então, sempre ela dava uma escapadinha para poder entender como essas máquinas funcionavam e ensinava para outras mulheres que faziam parte da Western Computer para nenhuma delas perder o emprego. Ela salvou não só o emprego dela, mas como salvou o emprego de muitas outras mulheres. Ela contribuiu também no projeto do foguete Scout, que significa Solid Controlled Orbital Utility Test, que ia lançar pequenos satélites pela órbita da Terra. A Dorothy, ela se aposentou em 1971 e ela faleceu no dia 10 de novembro de 2008. Pra gente poder encerrar o vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês a última das 3 mulheres das histórias, que é a Mary Johnson. A Mary nasceu em 1921 na Virgínia, em Hamptons. Ela teve seu diploma duplo em matemática e ciências físicas no ano de 1942. Como todas as outras mulheres na quais eu trouxe no vídeo de hoje, ela também passou pelas salas de aula durante o começo de sua carreira. Ela não só deu aula, mas ela também teve outros diversos empregos. Ela também atuou como recepcionista no King Street USO Club, como guarda-livro no departamento de saúde do Instituto Hamptons. Durante um tempo também ela foi dona de casa. Então depois de 2 anos trabalhando na NASA, ela começou a trabalhar diretamente com um engenheiro, que eu vou deixar o nome aqui embaixo porque é muito difícil, em um projeto de um túnel de pressão supersônico. Esse engenheiro foi quem incentivou ela a virar uma engenheira.
Só que como outras pessoas negras, outras mulheres negras, outros homens negros, ela tinha muita dificuldade para conseguir poder elevar seus cargos, porque a maioria dos empregos precisavam de uma pós-graduação ou uma graduação em certas universidades que só aceitavam pessoas brancas. E esse era o caso para se tornar uma engenheira da NASA. Ela queria ser uma engenheira, mas ela não podia, porque ela tinha que ter uma pós-graduação na Universidade da Virgínia. E essa universidade só aceitavam pessoas brancas. Tanto que a Mary ela teve que lutar na justiça para poder conseguir o direito de estudar, de poder fazer essa pós-graduação para poder virar uma engenheira. Então, depois de muita luta, ela foi para os tribunais e, acreditem se quiser, ela ganhou o caso e ela conseguiu o direito de se tornar, de fazer sua pós-graduação e poder se tornar uma engenheira da NASA. Então, em 1958, a Mary ela já estava formada com a sua pós-graduação e ela já era uma engenheira da NASA. Então, em 1958, a Mary se tornou a primeira engenheira negra da NASA. Depois de um tempo, ela abandonou o cargo e ela virou gerente federal do programa de mulheres de Langley, onde ela ajudava novas funcionárias a ter mais possibilidade dentro da NASA. Ela se aposentou em 1985 e faleceu no dia 11 de fevereiro de 2005. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe pra vocês. Se vocês sabem de mais alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, pode colocar nos comentários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixem like, comentem, compartilhem com seus amigos. Então eu tenho uma indicação que eu vou deixar aqui pra vocês, que é o filme que conta sobre a história das mulheres que eu trouxe pra vocês aqui hoje. Eu sei que eu falei demais nesse vídeo, que eu deveria ter falado um pouco menos, mas essa é uma história que eu acho muito interessante, de 3 mulheres que tiveram muita força, que também superaram vários obstáculos. E assim, eu acho que nas situações que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, a gente precisa de inspiração, poder seguir, poder se espelhar nas pessoas boas e as pessoas que fizeram coisas tão grandes que a gente nem imagina. Tem muita gente também que ainda não conhece a história dessas mulheres e eu espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Como eu falei, não pensem que porque pessoas não acreditam em vocês, ou certas coisas aconteceram na vida de vocês que vocês devem parar com seus sonhos. Os nossos sonhos podem sim se tornar realidade e a gente pode sim um dia alcançar aquilo que a gente almeja. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.